Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, iniciamos mais um Pan News Cidades. Hoje, dia 1º de maio, nesse segundo ano da pandemia, celebramos mais um dia do trabalho. Aliás, trabalho que sofre uma profunda transformação tecnológica e que, por isso mesmo, apresenta enormes lacunas legais. O trabalho remoto, o uso de equipamentos eletrônicos, computadores, a jornada de trabalho que em casa se transforma em dedicação sem limite de horário, além do enfraquecimento dos sindicatos e tantas outras mudanças que precisam ser normatizadas, reguladas. A partir da reforma da legislação trabalhista de 2017, surge um novo comportamento laboral que ainda não se apresentou de maneira clara. E se de um lado cessaram os abusos, dos excessos, das reclamações perante a Justiça do Trabalho, por outro, há muita insegurança atormentando a vida dos trabalhadores. Se o desemprego não permite que comemoremos com euforia o Dia do Trabalho, pelo menos a data serve para uma reflexão e a expectativa de dias melhores que virão. Mas na terça-feira passada, aos trancos e barrancos, foi instalada a CPI da Covid no Senado. E como era de se esperar, o clima político ficou acirrado entre oposição e situação. A relatoria foi para as mãos do senador Renan Calheiros, coisa articulada e esperada, haja vista a discussão sobre eventual suspeição, caso o estado de Alagoas fosse alvo de investigações e seu filho, na qualidade de governador, geraria um natural impedimento. A discussão levou o tema para a Justiça Federal de Brasília e um magistrado de primeiro grau declarou a impossibilidade da nomeação do senador Renan para tal função, medida cassada pelo presidente do TRF1 durante a sessão de instalação. Independentemente de derrubada liminar, é preciso voltar a estudar competência e jurisdição, temas que são lecionados nos primeiros semestres do curso de Direito e parece que passaram aí batidos para grande parte dos juristas. Nessa semana de requerimentos, cheias de embates, palavrórios e discursos anacrônicos, foram convocados os ex-ministros da Saúde para depor sobre ações do governo, se foram corretas ou não no combate à pandemia. Essa comissão promete arrastar-se até o ano que vem para apimentar a disputa eleitoral, aliás, que já teve início escancarado. Muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Na última quinta-feira, o governador anunciou a prorrogação da fase de transição até o dia 9 de maio, com as restrições que foram estabelecidas para evitar aglomerações e o blá 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 de sempre. O fato é que superamos a casa dos 400 mil mortos. É como se desaparecessem 2 cidades de Indaiatuba ou 4 Jaguariúnas, ou por volta de 7 cidades do tamanho de Olambra. É muita gente enterrada em tão pouco tempo. Nessa chamada fase de transição, encontramos o comércio aberto e o mês de maio, tradicionalmente, oferece uma possibilidade de vendas para a abalada atividade comercial. Ninguém pode ignorar que as empresas locais estão com a corda no pescoço e, de forma adequada ou não, a transição vem oferecer um respiro para que os comerciantes coloquem suas contas em dia, se isso é possível. Em Campinas, o Sindicato dos Servidores não aprova a volta às aulas e tem se manifestado contra o retorno presencial em creches e escolas municipais. No programa de hoje, vamos conversar com a doutora Marcele Frossar, assessora de políticas sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que vai nos apontar algumas questões relacionadas à educação em tempos de pandemia. E vamos conhecer o mais jovem prefeito da região metropolitana de Campinas, ele que é da cidade de Arthur Nogueira, o advogado Lucas Cia. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra.
E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Tanos. A educação inclusiva tem sido uma árdua tarefa para os que almejam que a igualdade ultrapasse os preceitos constitucionais e transforme-se numa realidade tangível, concreta. Nessa verdadeira batalha, cujo fronte tem nas escolas o palco, soma-se nosso mais devastador inimigo, a pandemia, que distancia cada vez mais os alunos de seus ambientes acadêmicos. Para entender um pouco sobre o retorno às aulas e a participação da pessoa com deficiência nesse contexto, vamos conversar com a doutora Marcele Frossar, assessora de políticas sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar da entrevista hoje. Doutora Marcele, quais são as políticas e as ações da Campanha Nacional pelo Direito à Educação? Bem, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma rede de movimentos em todos os estados e no Distrito Federal. Tem uma equipe que é fixa e coordena, toda essa rede que funciona no território todo, mas ela é formada por voluntários e por outros movimentos sociais. A nossa principal bandeira é a defesa da educação pública de qualidade. E isso significa educação pública de qualidade para todos e também pensando que tem que ser universal. Isso se refere também à educação inclusiva. A educação inclusiva, a gente está pensando em educação para meninas, a educação na Amazônia, comunidades, territórios violentos, pensando em educação pública em todas essas situações. E doutora Marcele, quais são os percalços, quais são os desafios? Os nossos principais desafios nesse instante, no dia de hoje, por exemplo, tem sido o PL 5595 de 2020, que tem sido retorno às aulas. Tornar a educação atividade essencial, sem discutir com a comunidade escolar esse retorno às aulas. A gente não considera que ainda é um momento de retorno às aulas, porque não tem vacina para todos, não tem condições sanitárias de retorno. A gente conhece as condições da escola pública, não tem água potável em todas as escolas, que não vai ter álcool, que não vai ter detergente, que não vai ter papel higiênico, não vai ter salas ventiladas. Então, talvez não seja um ambiente seguro e que evite ou que não seja propagador de contaminação. Evitar que os senadores aprovem esse PL. Também a educação domiciliar. A educação domiciliar não seria mais uma forma para continuar com o processo pedagógico frente à pandemia? É bom até você perguntar o que
que está exatamente por trás da educação domiciliar. Então a gente não quer falar sobre a educação domiciliar colocando essa etiqueta de que a educação domiciliar é só uma coisa de grupos religiosos, radicais e etc. Ela existe sim, em vários países ela é regulamentada. Mas qual seria a questão de regulamentar isso no Brasil? A gente tem um sistema de proteção social à criança, à infância e à adolescência que é muito precário. Vamos de exemplos assim muito recentes. A gente teve aqui no Rio a morte dessa criança, né, que morreu em casa, que foi o Henry. Teve uma outra criança que morreu essa semana que tomou uma surra da madrasta e da mãe, e isso é muito comum. Se você pegar os registros de violência contra crianças e adolescentes, tanto é que existe a lei da palmada por causa disso. Abusos contra criança e adolescentes acontecem todos os dias no Brasil inteiro. Não tem uma rede de proteção que dê conta de tomar conta de todo o território nacional e de todas essas crianças com tantos olhos e com tanta atenção quanto a gente gostaria. A escola, ela é uma das principais instituições onde a gente consegue observar as crianças. E quais seriam as instituições para cuidar, ou olhar, ou enfim, garantir a segurança das nossas crianças? São as escolas, os conselhos tutelares, as instituições de saúde, então é a clínica da família, a unidade básica de saúde, todas essas formas de atendimento. Se você tira a criança do olhar de todas essas instituições e você coloca ela em casa, você não tem mais essa regulamentação. E aí uma das justificativas para regulamentar, né, de que vai existir um sistema em que vai ter avaliações de que essa criança ou essa educação vai ser regulamentada. Se a gente não tem uma educação pública de qualidade, desde quando a gente tem a Constituição, lá em 88, como se a gente tivesse zerado e começasse a contar desde ali, esses 30 anos, a gente vai criar mais um sistema, mais um modelo de regulamentação que vai precisar não só de recursos da educação, como vai precisar de recursos da assistência social para ter avaliações psicológicas, para ter regulamentação, visitas, né, no sentido de assistência social e etc. Todo um sistema de avaliação que vai ser em escolas públicas e particulares, mais uma plataforma digital para cadastrar todas essas famílias e crianças que vão estar em homeschooling. Parece assim que tudo isso é muito possível, muito viável e tal, mas que na prática isso não vai se realizar. E aí vem um outro ponto, que é o que está por trás. Nos Estados Unidos e fora do Brasil, isso normalmente é regulado e é oferecido por instituições privadas. Se você observar o discurso da ANED, que é a Associação Nacional das Famílias Educadoras, eles vêm falando que isso vai abrir um mercado nacional. Mas espera um pouquinho, desculpe. Abrir mercado nacional, mas quem vai ensinar? Não são os próprios pais? A ideia não é essa? Ou haveria um ensino remoto? Isso, mas quem vai fornecer o material? Quem vai fornecer essas plataformas? Porque os pais vão tirar esses materiais de onde? Existe uma série de dúvidas, o debate é muito raso. A nossa Constituição diz que a educação ela tem que ser uma educação para a diversidade, para o pluralismo de ideias. E como que essas famílias elas vão praticar esse pluralismo de ideias, essa diversidade? E a educação é para a gente conviver em sociedade, para a gente praticar os valores da nossa sociedade juntos, é para a gente construir a nossa democracia juntos. A escola tem como principal fundamento social, né, como principal valor social, essa ideia, né? Não é só a transmissão de conhecimento, é o convívio juntos. A gente aprende na escola muito mais do que matemática, português, história. Então, há um convívio social que a pandemia hoje, de certa forma, está nos privando. Eu estou conversando no PAN News Cidades com a doutora Marcele Frossar, assessora de políticas sociais da campanha nacional pelo direito à educação. Quer queiramos ou não, as aulas estão retornando, pelo menos aqui no estado de São Paulo, acho que também aí no Rio de Janeiro, onde a senhora está, parcialmente ou com protocolos. Gostaria que a senhora analisasse e desse a sua visão sobre a questão da merenda escolar. Muitos políticos alegam que
que o retorno às aulas tem a ver com merenda escolar? Existem várias formas de distribuir a alimentação escolar. Existe um plano também, né, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que também tem sofrido ameaças agora durante a pandemia. Uma delas tem sido a tentativa de deputados federais de estabelecer que determinados alimentos sejam fixados à merenda escolar. O PNAE, uma das características do PNAE é de que ele tem que respeitar a regionalidade. E no Nordeste, é muito comum que no café da manhã seja servido cuscuz. Quem já viajou para o Nordeste, né, deve lembrar disso. Então, é servido no café um cuscuz com ovos, alguma coisa assim. Quando a gente passa para o Mato Grosso, a gente vai ter um outro tipo de café da manhã. E as escolas, elas costumam respeitar essa regionalidade, assim como as sazonalidades dos alimentos. 30% dos alimentos tem que ser de agricultura familiar. Com isso, a gente consegue manter uma agricultura familiar no entorno dessas escolas, nos municípios. É interessante também, o plano é todo pensado nesse sentido. E atualmente tem tido uma pressão por causa da crise econômica, etc., de que sejam fixados para todo o território nacional a oferta, por exemplo, de carne de porco. Só que tem lugares do Brasil em que não tem produção de carne de porco. Então esse é um dos pontos, e o outro ponto é, instituições estão lá, as pessoas podem se deslocar até essas escolas, o que seria distribuído, né, de alimento, pode ser distribuído em formas de cesta básica. São duas situações diferentes. Uma com relação às aulas, o outro com relação à alimentação. Eu quero agradecer imensamente a participação da doutora Marcele Frossar no Pan News Cidades, aqui da Jovem Pan News Campinas. A minha palavra final é de que a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que continuar pressionando, né, os governos em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, para que tenha vacina para todos, que acho que ainda não é um momento de retorno. A gente, infelizmente, está vivenciando muitas mortes, e se a gente conseguiu esperar até agora, né, acho que a gente pode esperar ainda um pouco mais. O essencial é a vida. Caríssima doutora Marcele Frossar, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Jovem Pan News. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Arthur Nogueira é uma cidade do interior do estado de São Paulo, conhecida como o berço da amizade. Está rodeada por rios e inserida na bacia hidrográfica do Rio Jaguari, e também integra o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Com aproximadamente 55 mil habitantes, a gestão da cidade está nas mãos do jovem prefeito Lucas Cia. Caríssimo Lucas, prazer tê-lo conosco no Pan News Cidades. Como vai? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estamos bem, e vocês? Lucas, que história é essa? Você muito jovem assumindo uma prefeitura de uma cidade tão conhecida na região metropolitana de Campinas. Como é que é isso? Você sempre teve essa tendência política? Conta um pouquinho da sua carreira para os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan. Na verdade, eu comecei bem cedo na política, né? Eu fui candidato a vereador pela primeira vez com 21 anos. Depois, aos 25, fui eleito vereador e eleito prefeito aos 29. E eu comecei na política pelo esporte. Sempre gostei muito de esporte. Na verdade, o nosso grupo esportivo do voleibol, né, acabou me colocando na política por algumas reivindicações que nós tínhamos. E aí eu acabei entrando na política. Não era algo premeditado, não. Acabou, o grupo meio que me escolheu lá como uma liderança, queria que eu entrasse, e aí depois que a gente acabei sendo vereador eleito, o grupo político acabou indicando o meu nome para a candidatura a prefeito, e aí chegamos até aqui. Lucas, administrar uma cidade exige muita competência. Quais foram os seus maiores desafios? Afinal de contas, já com a experiência na política, sem dúvida alguma, você deve ter traçado planos, estratégias para poder dirigir a cidade. Como é que foi isso, Lucas? Com certeza. Na verdade, como vereador, durante 4 anos, a gente consegue aprender muita coisa. Eu acho que a experiência para poder assumir uma cadeira do executivo é algo essencial, porque nós já estamos ambientados com o orçamento do município, quais são os gastos, nós já sabemos onde a gente consegue economizar, né, onde a gente consegue reduzir contratos, para a gente conseguir realmente efetivar quais são os anseios da população, as maiores necessidades. Porque, infelizmente, a gente sabe que
A administração pública também é como se fosse a administração de uma casa, né? Você não consegue fazer tudo de uma vez só. Tem um orçamento, tem um comprometimento de renda com algumas despesas fixas. Então, a gente precisa saber administrar da melhor forma possível para que a gente consiga atender o coletivo e dar prioridade para aquilo que é prioridade. Então, essa experiência na Câmara Municipal, a minha formação também ajudou muito a entender algumas situações. Eu sou advogado formado pela PUC de Campinas, inclusive, e isso ajudou muito a gente conseguir entrar aqui, saber quais são as maiores necessidades e vontade de trabalhar, a gente conseguir montar projetos, buscar recursos e otimizar os gastos públicos. É o melhor caminho para que a gente consiga atender aí os maiores anseios da população. Estamos conversando no PAN News Cidades com o prefeito de Artur Nogueira, Lucas Cia. Lucas, você assumiu a prefeitura de Artur Nogueira com dívida, não é? E me parece uma dívida grande para o município. Como é que você equacionou esta dificuldade inicial? Sim, na verdade nós assumimos a prefeitura de Artur Nogueira com 106 milhões de dívida. Então é algo que realmente assusta. Grande parte dessa dívida é do Fundo de Previdência, então nós estamos buscando um parcelamento. A gente estava com 5 parcelamentos em atraso quando nós assumimos. Logo nos primeiros meses, nós já quitamos 3 parcelamentos, então nós estamos apenas com 2 parcelamentos em atraso. E algumas situações, elas geram juros e multa, como qualquer outra situação administrativa. Então, muitas vezes, é a má administração. Teve uma dívida de um parcelamento, por exemplo, que se fosse pago em dia, você pagaria aproximadamente R$115 mil, e como foi pago fora do período, gastou mais de R$200 mil. Então, isso é algo muito sério. Então, quando a gente consegue administrar e ver o que precisa ser pago primeiro, o que vai trazer uma situação melhor administrativamente, com certeza a gente consegue executar um trabalho mais produtivo, né? Porque pagar R$100 mil, por exemplo, de juros e multa é um absurdo. Então a gente está tentando colocar os parcelamentos em dia aqui, refazer os outros 2 parcelamentos que são maiores, que a gente precisa de um novo prazo, porque não adianta a gente estar com um parcelamento que não cabe no orçamento do município. Então a gente está tentando aí, via Previdência, fazer um parcelamento maior e já montamos uma comissão de funcionários concursados aqui da prefeitura para poder avaliar as dívidas que o município tem de fundo próprio, né? Todas as dívidas que o município tem, para ver quem são os credores que realmente fazem direito de receber ou não, como foi feito essas prestações de serviço, para ver se a gente já não consegue cortar a parte da dívida aí por essa comissão, daquilo que realmente é legal e daquilo que realmente a prefeitura deve, e a gente precisa fazer algum tipo de parcelamento e acerto. Prefeito Lucas Cia, pior do que as dívidas é assumir em plena pandemia. Quais são as ações e descreva um pouco o cenário pandêmico de Artur Nogueira para os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News. Na verdade, nós assumimos, né, nesse período onde a pandemia se agravou mais, foi um período mais triste para o nosso município, principalmente esse final de fevereiro, março, abril aí, foram os 2 meses e meio, foram os meses mais complicados de toda a pandemia dentro do município, acredito que não só aqui, mas em todo o país, e nós tivemos que ter ações. Artur Nogueira, por exemplo, não tinha leitos de UTI no município, nós conseguimos 5 leitos de UTI, nós estamos também buscando adquirir mais 5 leitos agora, para a gente conseguir 10 leitos de UTI dentro do município, isso é muito importante. Fizemos testagem em massa, estamos cumprindo o cronograma de vacinação, né, apresentado pelo governo federal, pelo governo do estado, para que a gente consiga aí ter as melhores ações possíveis no combate à pandemia. Então a gente está realmente aumentando leitos de enfermaria, fazendo mais contratação de profissionais, de médicos, de enfermeiros, para que a gente consiga atender aí essa alta demanda. Tem muita gente contaminada, Lucas? Tem muita gente com Covid? Sim, infelizmente sim. Nessa última semana, os dados acabaram caindo, né? A procura está sendo menor, então a situação está melhorando, mas a gente está fazendo um trabalho de conscientização também aqui no município, porque não é porque os dados estão melhorando que a gente não deve manter os cuidados, tem que manter os cuidados realmente de distanciamento, de evitar aglomeração, da gente realmente conseguir ter essa conscientização da população. Então isso está sendo feito, a gente está conversando com as pessoas da melhor forma possível, o nosso departamento de comunicação aqui está preparando diversos materiais para que a gente consiga, colocando faixas pela cidade, manter essa conscientização, que é o mais importante, né, nesse momento. Porque e a crise? Está caindo. E a crise no comércio e na indústria, Lucas? Muito séria, os comerciantes realmente estão com diversos problemas, principalmente o comércio local. Artur Nogueira é uma cidade que depende muito do comércio, e nós temos um núcleo que foi criado já na nossa administração,
de desenvolvimento econômico aqui dentro do nosso município, que está atendendo essa parte do comércio. Nós estamos buscando novas empresas para o município e também a gente está buscando atender o comércio de alguma forma. Então a gente está fazendo uma feira gastronômica, por exemplo, para poder incentivar o comércio. Uma feira gastronômica, a primeira vez que está sendo feita na cidade de Arco Nogueira. Nós estamos em tratativas para trazer o Banco do Povo para o nosso município, né, para a gente conseguir alguns auxílios. Agora, dentro desse semestre, nós também vamos acatar a Lei de Liberdade Econômica para que a gente consiga incentivar cada vez mais o nosso empresariado, principalmente a pequena e média empresa desse nosso município, que desburocratiza algumas situações e facilita muito. Então a gente vai acatar coisa que não era acatada dentro do nosso município. Então a gente está tomando diversas ações aí para conseguir facilitar a vida do comerciante, que a gente sabe que por mais que a gente faça, é um período muito triste, né? Um período onde todos foram abalados, mas a gente espera aí que com essa diminuição da pandemia e com a conscientização de todo mundo, a gente tenha a volta aí do crescimento. Muito bem. Nós conversamos no PAN News Cidades com o prefeito de Artur Nogueira, Lucas Cia. Muito obrigado pela sua participação e pode deixar o seu recado para os ouvintes da Jovem Pan News. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos vocês da rádio por terem me convidado aí para poder fazer parte, e que fique uma mensagem aí de esperança para as pessoas, que a gente consiga se conscientizar. A pandemia não é brincadeira, né? Que a gente consiga realmente cumprir os protocolos, fazer o distanciamento, e que todos juntos, quando a gente tiver união, a gente vai conseguir, como país, a gente vai conseguir superar essa fase tão difícil que a gente está vivendo e trazer o desenvolvimento de volta. E a gente espera que a vacina, que é a nossa grande esperança, traga a vida normal. Mas até que todos estejam vacinados, a gente precisa manter aí todas as proteções possíveis, o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomerações, para que a gente consiga ter o equilíbrio entre saúde e economia. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apresentação J. Thanos. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. PAN News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.